Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o Diálogos com Dani, versão podcast. Queria passar alguns recados para vocês. Quem, na verdade, está nos acompanhando pelo YouTube, faça inscrição no canal para você acompanhar este episódio, entre outros, e também vídeos novos. Você que está no Spotify, acompanhe os outros episódios e também, se possível, avaliar o Spotify para que esse episódio, entre outros, possam chegar a mais pessoas. Hoje a minha alegria é gigantesca. Existem motivos para isso. Então, antes de apresentar o meu convidado, eu quero dizer que ele está fechando com chave de ouro a primeira temporada do Diálogos com Dani e também em comemoração a 2 anos da marca pessoal. O meu convidado é um amigo já agora, Patrick Santos, que está aqui comigo. Eu estou numa alegria gigantesca. O Patrick já esteve comigo no Diálogos com Dani, versão online, mas agora ele volta aqui no podcast. Então, para quem de repente quer desejar ou que quer conhecer melhor o Patrick, ele é jornalista, ele é escritor, ele escreveu o primeiro livro, né? 45 do Primeiro Tempo. Ele está para lançar o segundo livro dele. Também ele é o autor, né, o idealizador do documentário Pausa. E também ele faz, aonde ele é minha referência, eu me inspiro muito nele. Ele tem um podcast 45 do Primeiro Tempo, onde fala sobre estilo de vida, espiritualidade, autoconhecimento. E aí, hoje ele volta aqui comigo para a gente conversar mais a respeito disso. Oi, Patrick, Ô Dani, tudo bem, querida? Pô, tudo que bem? alegria estar com vocês novamente, né? Numa data tão especial, né? E ver todo esse trajeto que você tem feito aí, como você disse, nesses 2 anos, né? Não é pouca coisa, muito pelo contrário, você está construindo uma marca muito legal, né? Muito baseado, muito ancorado no teu propósito, no que faz sentido para você. E eu me sinto extremamente honrado, lisonjeado de estar voltando, né? Uma segunda vez no teu programa para falar de temas que eu acho que a gente gosta, acho que faz sentido para muita gente. E por ser um recorte tão importante, né? E como você disse, fechando esse ciclo aí para abrir outros, né? Porque a vida ela é cíclica, né? Você sabe mais do que ninguém, então é uma alegria muito grande estar contigo, com os seus ouvintes, com os seus telespectadores, com os seus leitores, com as suas redes sociais. Tenho certeza que a tua marca está em todas as frentes aí, então uma alegria. Queria muito te agradecer o convite, viu? A alegria é minha. Patrick, olha só, eu queria fazer uma pergunta para você, porque obviamente você fez nesses últimos 4 anos uma transição de carreira, vamos chamar dessa forma, né? Claro que você não deixou a sua essência como jornalista, mas você saiu de uma emissora bastante grande, que é a Jovem Pan, né? Numa uma vida toda dedicada, né, ao rádio, às questões do jornalismo, para voltar a falar sobre estilos de vida, sobre autoconhecimento, sobre também espiritualidades, através do seu documentário Pausa. Depois disso, o seu livro 45 do Primeiro Tempo, que você narra ali, né, a sua primeira parte da sua vida. E o seu podcast, que você traz pessoas fantásticas, né, ao meu ver, sou uma seguidora desde então. Patrick, o que que mudou? O que que foi transformado em você? Como é que você definiria o Patrick de antes, se é que eu posso chamar assim, e o Patrick hoje? Legal, ótimo. Vamos começar por aí, que eu acho que é um bom recorte, né? 45 do primeiro tempo, que é o de antes e o depois, mas na verdade é um grande jogo, né? É Já isso. usando a analogia, não que a vida seja um jogo, mas usando a analogia do intervalo, né? Os 45 do primeiro tempo. Então tinha um Patrick ali antes dos 45 e um outro depois dos 45, mas na essência é a mesma, né? Mas a gente vai descobrindo novas formas de caminhar pelo mundo, caminhar pela vida, enfim. Durante muito tempo, Dani, eu sempre levei a minha vida naquele modelo que a gente aprende, né? Desde pequeno, né? Quando você nasce, tem que estudar,
que cresce, daqui a pouco você faz uma universidade, daqui a pouco você casa, enfim, vai ganhar dinheiro, vai fazendo a carreira, uns têm filhos, eu não tive filhos, mas também faz parte do processo de muita gente, aí ganha o dinheiro, se aposenta e aí que você vai viver, né? Um pouco assim que a gente tem como uma rota tradicional da vida. Isso durante muito tempo fez sentido para mim, né? Durante uma boa parte da minha vida, tanto que eu fui, né, fui galgando todos esses degraus da hierarquia mesmo, né? Dentro do jornalismo, por exemplo, eu já tinha certeza do que eu queria fazer desde pequeno, eu sempre gostei de escrever, de ler, de me comunicar, eu já sabia que eu ia ser jornalista, mas o que eu não tinha ideia é que eu ia seguir todo esse script, né? E acabei entrando num grupo de. Trabalhei em alguns jornais no interior, depois, quando eu vim para São Paulo para estudar, acabei entrando no grupo Jovem Pan e ali começou então a minha carreira. Né? Aham. Começa a minha carreira efetivamente. Entrei ali como estagiário, depois fui galgando um degrauzinho aqui, outro ali, produtor, coordenador, me tornei repórter especial, viajei aí o Brasil e o mundo fazendo grandes coberturas. Aqui em 2013 eu recebi um convite para me tornar gerente de jornalismo do grupo, né, que é um cargo executivo, né, um cargo de Aham. comando dentro do departamento de jornalismo. Então ali começava uma vida mais agitada, contratar gente, demitir gente, criar programas. Então foi uma época muito importante, muito rica da minha vida, onde eu ampliei meu olhar sobre várias coisas. Mas chegou um determinado momento que algumas coisas começaram a perder o sentido para mim, né? Começaram meus olhos já não brilhavam, não tinha mais vontade de sair da cama, meu processo criativo não estava legal, então eu tive que começar a redesenhar a minha vida, porque alguma coisa estava querendo nascer. Acho que aí eu vou começar a entrar na tua resposta, mas eu só Aham. quis dar uma Sim, conceitualizar. contextualizada Sim, para as pessoas entenderem um entenderem. pouco a história. Ali começava alguma coisa que estava querendo nascer em mim, que é um pouco esse descobrimento mesmo, essa viagem um pouco para dentro, né? Que eu estava querendo fazer, entender por que de tudo que eu tinha feito, por onde eu poderia caminhar, e foi aí que a minha consciência foi expandindo, né? Fui buscar, eu sempre fui um buscador, sabe, Dani? Eu sempre gostei muito, mas como eu tinha uma rotina de vida, né? Um trabalho pesado, o tempo inteiro trabalhando com hard news, produção, jornalismo político, às vezes não dava muito tempo, né? Mas isso começou a me adoecer de alguma Uhum. maneira. Não que fosse errado o que eu fizesse, não é isso. Sim, sim, Mas a sim. minha vida estava pedindo algum tipo de mudança, um olhar um pouco mais interno. Tal. Foi aí que eu resolvi, então, tirar esse período sabático, você sabe, acabei dando uma pausa na minha vida e ali, puxa, explodiu. Né? Explodiu a cabeça no sentido positivo, né? Eu fui, claro, tive as minhas dificuldades, eu fui mexer naqueles quartinhos internos que todos nós temos, sabe aquela coisa que você vai. Todo mundo tem seu quartinho interno, né? Não quero mexer com isso, você bota ali no quartinho. Isso. Né? Todo mundo em casa tem o seu quartinho ali. Eu fui colocando um monte de coisa ali dentro. Quando você para, você tem que, poxa, mas peraí, tem que abrir esse quartinho aqui. Aham. E aí veio à tona uma série de questões emocionais, psíquicas, tive também os meus dramas, mas foi uma oportunidade de começar a abrir esse caminho, que é onde eu começo a responder a sua pergunta, que é o que eu faço hoje, Isso. né? Que é buscar um pouco mais um olhar mais integral sobre a vida, sobre o meu olhar sobre o jornalismo mudou. Você falou, e é verdade, eu sou jornalista, eu continuo jornalista, me identifico como jornalista, sou um comunicador, não estou em nenhum grande veículo, apesar do Aham. meu podcast ser hospedado na Da Jovem Jovem Pan, e Pan. é um podcast da Jovem Pan, mas é uma parceria que eu tenho, não tenho mais vínculo, né, Aham. com a emissora, mas tenho uma relação muito legal com a casa, tenho um carinho gigantesco pela turma toda, pelo Tutinha, pelo Marcelo, que são os caras que dão vida hoje, né, essa emissora, tenho um carinho gigantesco pela PAN, mas eu já não tenho mais nenhum vínculo, porque a minha ideia foi sempre buscar um outro tipo de olhar sobre a vida, né? Sobre uma série de coisas, conhecimento, né? Autoconhecimento, entender por que estamos aqui, o que fazemos, né? Enfim. Então foi um processo que aí surgiu a ideia de criar o podcast, onde eu comecei a trazer pessoas para contarem suas histórias de vida, pessoas que de alguma maneira fizeram uma transição, né? Você de certa maneira Sim. segue esse script também pela tua Sigo. própria história, então Exato. vai muito nessa linha. Acho que todos nós temos, né?
esse retorno para casa, a gente recolhe um pouco, né? Vou usar um pouco essas questões que envolvem a nossa jornada, né? Jornada do herói, do campo. Todo mundo volta para casa para depois buscar outros caminhos, redescobrir. Então, estou um pouco nesse processo. Hoje, basicamente, eu trabalho com autoconhecimento, com textos, com podcasts, com palestras, está vindo um novo livro, enfim, eu estou orbitando um pouco nessa área do desenvolvimento humano, digamos assim, né? Então essa é a minha jornada hoje, na qual eu tenho sede do que eu faço, né? Eu gosto do que eu faço. Isso faz muito sentido para mim. Tô super bem. Então é mais ou menos por aí. Você viu o que eu falo, né? Se deixar, Não, mas você interrompe aí. eu adoro você. Eu adoro você falando, enfim, as suas colocações. Aí você está falando, Patrick, tem uma coisa que toda vez, quando eu ouço, né, você nos seus podcasts com os seus convidados, você falou isso há bastante tempo atrás e isso ressoou em mim. Porque, claro, você com a sua experiência em jornalista, né? Porque, assim, por exemplo, eu já faz bastante tempo que eu não sigo mais a TV aberta, né? Eu, Uhum. Daniela. Então, eu confesso que muitas vezes eu fico aquém de algum noticiário. Eu juro que eu nunca gostei de notícias de tragédias, de coisas. Eu realmente nunca me interessei sobre isso. E mais ainda hoje, a gente percebe que o jornalismo aberto, né, ou até das TVs pagas, é muita dramatização, é muita tragédia pessoal, coletiva, o que quer que seja, né? E você uma vez chamou a atenção, não vou me lembrar o convidado, mas você estava falando sobre isso, né? Ainda tem pessoas que ficam nesse ambiente, verificando essas informações, se alimentando desse tipo de informação, né? E isso, quando a gente começa nessa nuance que você falou, de olhar para dentro, de autoconhecimento, o que eu posso buscar, para onde eu posso ampliar meu repertório, você vê que isso faz mal, faz mal. E você sempre coloca, né? O mundo não é aquilo que está sendo colocado na TV aberta ali, né? De forma esclanchada, né? De tragédias. Existe um outro, e eu prefiro acreditar nisso, existe um outro mundo, outras pessoas que estão caminhando para o outro lado. Que, claro, reconhecem que existem os dramas universais, os dramas das pessoas. Nós não estamos negando que não existe, pelo contrário, sabemos que existe, mas não ficamos nos alimentando disso. Então, vamos buscar soluções. O que eu posso fazer, começando por mim, né? Mudando a mim internamente, enquanto indivíduo, para depois eu saber que eu posso mudar o mundo. Então, é aquela coisa pequena, né? Então, cada um fazendo a sua parte pequena, eu posso ampliar o mundo. Ainda há mesmo, assim, Patrick, eu queria a sua colocação aqui. Apesar de ter essa pequeno grupo aqui, né, caminhando para o outro lado mais positivo, por que as pessoas insistem ainda em ficar nessa dramatização, por que, mediante os seus estudos, sua pesquisa, por que ainda existe isso? Porque é cultural, né? A gente é ensinado desde cedo, né, Dani? A gente nasce dentro desse ambiente, né? A gente foi criado, isso vem de geração, a gente tem uma tendência, né, a seguir certos padrões, né? Então a gente fica um pouco no mainstream, né? Isso é, Isso, isso é isso. absolutamente natural. Mas olha que interessante, isso é uma percepção, eu vou falar um pouco no campo da percepção, mas se Tá. você for você tem dados por exemplo, você citou essa questão envolvendo os meios de comunicação, né? Eu venho de Sim. fiz a minha carreira, né, num grande veículo, e faz parte do mainstream mesmo, né? Os meios de comunicação, se você pegar de uns anos para cá, a audiência vem caindo, é nítido. Você pega os dados, eu até fiz um post recentemente mostrando que as TVs, as audiências estão caindo por N motivos, né? As redes sociais chegaram empurrando a porta, entendeu?
tirou um pouco esse monopólio da verdade que os meios de comunicação sempre tinham. Você sabe que, olha que curioso, hoje de manhã, antes de conversar aqui contigo, eu estava assistindo uma palestra de um, de um americano que tem um projeto muito interessante lá nos Estados Unidos, e ele é mais ou menos da minha geração, uma geração antes, mas ele estava falando ali que ele cresceu num ambiente da Guerra Fria ali nos anos 80, 70, anos 80, né? Até o comecinho dos anos 90, a gente sentia um pouco aquele peso da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Isso, de certa maneira, interferia muito na forma dele olhar as coisas, e isso é um pouco da geração, né? Era aquela época que a gente sentava na televisão, o que o jornal passava, a gente acreditava, né? Verdade. Era um conceito. Eu lembro do meu avô assistindo o Jornal Nacional. Então a gente absorvia aquilo como uma verdade absoluta. Isso está mudando, né? De uns anos para cá, essas audiências vêm caindo por N motivos, né? Como eu disse, as redes sociais, você tem outros caminhos, enfim. Mas o que é interessante a gente observar? Eu acho que dentro desse momento que a gente está vivendo, tem novos mundos acontecendo. Né? Não é. A gente tem uma tendência, e o jornalismo segue muito isso, que a tragédia vem demais. Né? Notícia ruim vem demais. Sempre foi assim. Né? Então você se prende, você se pauta em torno daquilo. Eu comandei redação, você olha, vai atrás daquilo que isso aqui vai render audiência. É natural. Só que, ao mesmo tempo, hoje você tem pessoas fora do mainstream produzindo matérias, produzindo conteúdos de YouTube, podcasts, com novos olhares, com outras formas de enxergar o mundo. Então, aquilo que você vê ali, quando eu falo muito no podcast, você como ouvinte, você sabe, que o mundo não é aquilo que você está vendo. Não estou dizendo que aquilo não existe. Aquilo existe. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas acontecendo que não vão estar ali naquele noticiário X, porque não é o perfil. Então, parece que o mundo é aquilo. Não é aquilo. Existem outras coisas legais acontecendo, tem gente produzindo conteúdos maravilhosos, tem gente ensinando a se curar de maneiras diferentes, a olhar para a vida por outras perspectivas, mostrar que existem caminhos e alternativas fora daquilo, porque aquilo que você vai colocando, né, você fica o tempo inteiro mergulhado em notícia ruim, em notícia pessimista. Veja como é que vai ser seu dia. Isso. Eu não preciso. Eu trouxe muitos entrevistados ao longo desses 5 anos de podcast que tem dados, que você é um pouco aquilo que você está vivenciando. Se você começar a ter o dia ligando uma TV, né, ou olhando rede social, notícia ruim, alguma coisa que. Ou algo que vai te trazer você ficar preso, imerso num tipo de pensamento, não é legal para você começar seu dia. Né? Então, eu acho que tem outras formas, tem outros caminhos de você buscar notícias que te elevem, né? Que mude o seu padrão vibratório, que você consiga enxergar outros caminhos e outras realidades, porque é um princípio gandiano, né? Seja um pouco a mudança que você quer ver no mundo. Né? Se você quer um mundo melhor, como é que você vai ficar vibrando no mundo ali de tragédias, de coisas ruins, de energia? Então, acho que é buscar essas outras alternativas, porque num dos capítulos do meu novo livro, eu falo um pouco sobre essa questão, que eu acho que o jornalismo ele tá doente, sabe? Ele se fechou no seu mundo. Ele acha que é aquilo e está certo. Você não consegue ver no mainstream, você não consegue enxergar matérias que elevem seu pensamento, que expandam sua consciência, que te leve para outros caminhos que não aquele mundo tridimensional que a gente está. Que é importante, eu não estou negando isso. Sim, sim. Mas assim, existe gente fazendo coisas importantes, sistemas de cura que estão fora da questão só científica, e tem dados. Olha quanta coisa acontecendo que a gente não vê. Então, e como você fica preso naquilo, você acha que aquela é a única verdade. Olha o que aconteceu na pandemia, né? Exatamente, Patrick. Olha quantas coisas que foram privadas, né, de você ter possibilidades. Tudo bem, se conhecia muito pouco do que estava acontecendo, mas a gente foi muito guiado pelo medo, e o medo te limita. O medo te limita. O medo é importante no sentido de reação, né? Você sabe que você não pode
pular no mar ali no meio do nada sem saber nadar, você não pode ir numa floresta onde você sabe que tem alguma coisa. Isso é cultura, isso vem. Sim, O medo sim, é importante para você sim, saber os seus limites. Você vai exato. pegar o metrô, você sabe que você não pode ficar perto ali do tri, mas é o medo, esse é o medo que é humano, né? Agora, você ficar alimentando o medo em todas as esferas da vida humana, né? E o medo ser o direcionador, né? Ele quase que é um estilo de vida, né? Cuidado, faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Você fica preso, né? E acho que a pandemia aflorou muito isso. Então, acho que o jornalismo ele precisa redesenhar, né? Ele precisa buscar outras alternativas e não à toa estão surgindo, né? Canais Alternativos. fora do mainstream, alternativos com audiências gigantescas. Eu, por exemplo, Exatamente. você falou que você não assiste, né? Eu já não assisto faz muito tempo. Mas, Lemar, de vez em quando eu ligo ali para assistir não, né? Eu digo para sofrer um pouquinho, que é o meu Corinthians, que está muito mal das pernas. De vez em quando eu gosto ali de ligar, mas ultimamente não está me fazendo bem, então é melhor nem assistir. Nem Então é o assisti. único momento ali que eu dou uma. Porque de resto, eu estou em outros canais, outras leituras, olhando o mundo por outras perspectivas, né, Dani? Acho que E, esse é e o, é, esse e é o é- caminho. então, e é engraçado que você está falando, porque na hora que você muda a sua perspectiva, né? Eu estou falando a minha, a sua, você começa a ampliar tanto o repertório, Patrick, que assim, eu vou É, colocar da minha forma assim. Eu não consigo mais voltar para a minha forma original, vou chamar entre aspas, porque parece que eu tenho que me espremer tanto para caber numa caixinha de fósforo. E eu já não aceito mais não, isso, amor. né? Então, não. Então, Você não a gente. consegue desver o que você viu, né? Isso! Nossa, essa expressão, isso, desvê o que a gente viu. Não tem como mais, né? Então, daqui para frente você vai ampliando e você vai questionando as coisas à sua volta, no sentido não de questionar, de ficar julgando, mas olha, peraí, isso aconteceu, mas o que que isso de fato quer dizer? O que que eu posso trazer como ensinamento? Eu acho que também silenciar muita coisa, na minha visão, eu digo, em relação ao projeto Aurora, que eu estou à frente dele, mas falando assim, Patrick, as pessoas vêm muito. "Ah, calma, silencia. O que é que de fato você está sentindo? Em vez de você sair gritando para todo mundo o que está acontecendo. Mas o que, que você está sentindo? Você já parou para se ouvir? O que é que você tem? Denomina os sentimentos. É a raiva? É, a, é, a, é o rancor? É a tristeza? O que é que você está sentindo? Porque as pessoas, primeiramente, elas saem para. Ah, mas pera, o que, que você está sentindo? Eu estou falando isso, e aí eu queria a sua opinião. Bom, eu sou muito fã dela há muitos anos. A Celine Dion, vi o documentário dela ontem. Fiquei impactada de verdade, como ela se despiu, a coragem dela e a humanidade dela de trazer à tona a doença que ela tem, que impossibilita ela estar aos palcos, né? Uhum. Patrick, ela vive numa prisão. A casa dela virou uma prisão. Ela não pode sair dali. Ela faz todo um tratamento gigantesco com fisioterapia, medicação. E ela falou que ela vai voltar a cantar. Né? Ela está fazendo de tudo para isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, você fica penalizado de ver aquela artista fenomenal presa numa gaiola. Assim, eu vou usar uma gaiola. E é sofrido, mas por outro lado, eu até falei pro meu marido, que a gente estava assistindo junto, eu falei, que coragem, né, de ela expor o que ela está sentindo, verbalizar o que ela está sentindo, né? E isso é muito corajoso, porque as pessoas, primeiramente, querem gritar. Ah, tá, mas o que, que você está sentindo? Se humanize, se humanize, né, a partir daí. Dos convidados que você ouviu, das pessoas que você tem à frente da sua mentoria, como é que é isso para você, Patrick? Muito legal. Eu não assisti, é o documentário da Celine Dion, né? Isso, Eu, I eu, am Celine Dion, é, eu, não, isso, eu, não,
Eu não assisti, até uma amiga minha, que na verdade o prefácio do meu livro é da Dani Zupo, e ela falou muito bem do documentário, estou super afim, você referendando também, muito legal, não assisti. Quero já estar aqui na minha lista, porque eu gosto disso, né? Quando você é um processo de entender as coisas que vão nos acontecendo, né, Dani? Eu acho que e conseguir transpor você, né? Servir de exemplo, né? De ser Sim, verdadeiro. Claro que tem muita dor, né? muita. Cada um com as suas, Sim, né? Enfim, os seus dramas pessoais que são universais, né? Difícil alguém que passe por esse planetinha azul que não tem aqui os seus dramas, mais, outros maiores ou menores, que também a questão é um pouco relativo, né? O seu desafio sempre é compatível com aquilo que você traz para a tua essência de vida. Então eu acho isso fantástico quando alguém consegue se expor dessa maneira, né? Se colocar, se expor no sentido de abrir a sua história para, de alguma maneira, compartilhar, né, com outras pessoas que estão vivendo cada um os seus dramas. E eu, dentro do podcast, eu trago, né, muita gente com histórias incríveis, né, de isso. transformação, para dizer que é possível, né, a gente encontrar caminhos e direções, né? Porque a gente fica muito preso, né? Há pouco você usou o termo de ficar muito preso na caixinha, né? A gente não consegue. Quando você olha, o mito da caverna de Platão, né? Você sai, quando você sai, você começa a entender e você quer. Aí tem uma coisa que é um pouco natural, Dani, que às vezes a pessoa sai, ela quer que todo mundo entenda que tem algo fora, né? E aí a gente Isso. só que cada um tem o seu tempo, não é que Exato. você descobriu e entendeu certas coisas que todo mundo vai entender da mesma maneira, cada um tem o seu tempo, mas é algo natural, né? E aí a gente tem que sempre tomar um cuidado para nunca incorrer naquele erro que é o mais comum, né? A gente vive também um ego da espiritualidade nos dias de hoje, né? A Ah, pessoa tem. que atinge a Tem. iluminação, Isso. ela acha que aí descobriu o caminho e é aqui, não, é menos, né? Menos assim, é legal você ter esse despertar, né? Trazer para os seus conhecimentos, mas entender que cada um tem o seu drama, cada um tem o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada, né? E ajudar um pouco nessa ampliação de consciência, que é um pouco que você faz no teu podcast, é um pouco o que eu faço, mas assim, entendendo que cada um tem o seu tempo, né? O tempo eu uso muito essa expressão, o tempo é o senhor da razão, né? Cada um tem a sua jornada e o seu despertar, né? Mas a gente tomar um pouco cuidado nesse sentido, né? De não achar que descobrimos a América, né? No, Isso. no, 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 no sentido mais amplo da questão. Mas assim, eu acho que é um processo, né? É um processo de transformação. E acho que, Dani, eu acho que a gente está atravessando um momento assim que essas histórias estão vindo à tona, né? Isso. Você já parou para pensar quanta coisa legal tem de conteúdo, quanta coisa está sendo produzida também? Há pouco a gente estava falando do que é ruim, né? Isso, Daquela mas o de que é ficar vibrando isso? no negativo. Mas você já parou para ver quanta coisa legal tem? Se você gosta de alguma coisa, se você está passando por um probleminha X, você quer pegar exemplos de pessoas que tiveram aquilo, cara, tem N possibilidades, assim, muitas coisas de graça, você não paga nada, quer Nada. dizer, sabe, tá tudo exposto, né? O bem e o mal, né? Então Isso, você que vai isso. traçar o seu caminho, que direção que você vai, mas está ali, né? Então antigamente a gente não tinha, a gente era tudo muito fechado mesmo, É, né? é. Hoje a gente tá, o véu caiu, né? O véu caiu, tá aí, o bem e o mal, faça as escolhas que você quiser. Então, acho que. Por isso que eu sempre olho o copo mais cheio, né? Eu prefiro olhar a parte do copo mais cheio. Não estou dizendo que tem um monte de coisa ruim acontecendo, só a gente vê aí, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, mudar um pouco essa direção, achar esses caminhos que nos levem a uma vida com mais sentido, com mais propósito, né?
Então, então é um pouco isso, de alguma maneira, que eu vejo nesse processo e nesse momento e do que eu venho colhendo, né? Na, nesse período em que eu me permiti fazer essa transição e entender outros caminhos e outras direções que o mundo sempre nos apresenta. Né? Então, estou em busca disso. Não, sim, você está falando, é engraçado, Patrick, porque assim, quando a gente o que eu estou querendo dizer, vários convidados que você entrevistou no podcast, claro que tem uns que repercute mais internamente, outros a título de Claro. conhecimento, né? Isso é inerente. Mas é engraçado que quando a gente está disposto, agora eu vou colocar isso, porque eu estava falando isso com uma pessoa ontem, tá? Que inclusive participou aqui comigo, Gustavo Vilela. É, quando nós estamos dispostos a nos comunicar com outras pessoas, então, trocar ideias, sempre há aprendizado. Então, assim, no sentido de conversar, a conversa mesmo, uma conversa produtiva, não essas de bar, não é isso que eu estou falando, mas uma conversa, trocar ideias. Vamos trocar ideias. Você coloca uma situação que você está vivendo, eu tenho uma escuta ativa, eu escuto realmente o que você está falando, não estou só ouvindo, eu estou escutando. E isso vai criando uma sinergia entre as pessoas, aonde você puramente vai, até de certa forma, curando e sendo curado. Então, a comunicação, quando ela é legítima, quando ela é cuidadosa, quando ela é acolhedora, seja do que estivermos falando, tá? Ela tem um processo de cura aí, sabe? Consegue entender o que eu tô falando, Patrick? Sim, claro. Ah, porque a gente aprende com o outro, né? Eu acho que Isso, sempre, né? A gente está sempre. É sempre uma troca. Né? isso, As isso. relações elas são inerentes e nós somos seres que necessitamos dessa troca, né? Dessa E quando é interação. uma troca genuína, como você tá dizendo, né? Que é uma escutativa, tá presente naquilo que a pessoa tá compartilhando com você, isso cura, né? Isso cura, porque às vezes a pessoa só quer falar, ela Isso. só quer expor o que ela está passando, né? O que ela está. E normalmente no mundo cada vez mais acelerado, de tantas coisas, de tantos compromissos, né? De tanto conteúdo, nossa, para faz um exercício qualquer dia para ver quanta coisa acontece num dia, né? Então a gente Isso. está imerso nisso, a gente abre pouco espaço para essa escuta presente, né? E ela é transformadora. Às vezes é só você escutar. Escuta. Não precisa escuta. O fato de Escuta. você escutar, o fato da pessoa falar, para ela já é transformador em vários aspectos, né? Porque às vezes está passando por alguma dificuldade, não tem com quem compartilhar, a gente não sabe a história de cada um, né? A Exato. gente a gente vive sempre julgando, é isso, aquilo. A gente não sabe de nada, Dani. A gente não sabe, na essência, a gente não sabe de nada. E quando a gente se permite ter essa troca mais aberta, isso é fundamental. E digo mais, eu acho que a gente se encontra no outro. Né? Isso. Todo mundo que cruza o seu caminho de alguma maneira é sobre você, não é sobre a pessoa. Esse, às vezes não é tão simples de entender, mas assim, se você olhar aqui pela janela de casa, se olhar, tiver um acidente ali de carro, dois carros, o acidente é sobre como que ele interferiu em mim também, sabe? Tudo está interligado, nada tá separado. Tudo que você vai vivendo, experienciando é sobre você na vida. Então, se alguém cruza o teu caminho, às vezes é isso, né? Para você ouvir, ou para interagir, ou o que aquela pessoa te falou vai te despertar alguma coisa que tem a ver com o teu processo que você está vivendo. Não existe o acaso. Isso. Tudo tem um sentido, um grande bailar, porque a gente acha que as coisas só coisas importantes, mas às vezes o jeito que você olha pro caminho. Daqui a pouco eu estou indo para um compromisso, daqui a pouco mesmo, Sim. fisicamente. Eu posso escolher o caminho daqui até esse local,
de ficar com a minha cabeça pensando em coisa. De repente, como eu ando, eu costumo fazer alguns trajetos a pé e a gente está no início do inverno, tem os ipês, tem as árvores, você vê coisas boas no caminho, não fica olhando o que está, o que, sabe? Muda a tua percepção, o teu olhar, porque você vai chegar ao compromisso com outra perspectiva do que ficar com aquilo, né? Ou as coisas que vão. Você faz o seu caminho, acho que é Isso, uma palavra que isso, eu quero, isso. quero dizer. Você faz o seu caminho, você pode escolher, de repente você pode ficar olhando para a pessoa que está ali xingando o outro, ou o fulano, ou o ciclano, ou o cara que está no trânsito xingando o outro, ou você pode de repente olhar um pouco para cima, ver uma árvore, um pássaro passando, por mais cidade. Você constrói um pouco a tua realidade, aí sim você se fecha numa linha, ou você busca uma frequência que te tira um pouco, senão, porque é muito estímulo, é muita informação o tempo inteiro. Então, é importante, né, a gente ter esse afunilamento para conseguir ter um dia melhor, um dia mais harmônico, para as coisas fluírem de uma maneira mais leve, né, do jeito que tem que ser. E as pessoas que cruzam o nosso caminho têm sempre um sentido. Né? Sempre. O nosso caminho não cruzou à toa. Você não Não. ouviu o podcast lá há 2, 3 anos à toa. Você não entrou comigo em contato comigo à toa. E olha que acabou gerando. Você foi fazer o Exato. teu podcast, começou com a live, com a tua marca pessoal. Você entende? E na verdade eu só fui um caminho ali. A gente se cruzou por algum motivo que a gente nessa teia, né? Existe uma grande teia que nos conduz. E tenho certeza que outras pessoas que vê o seu material, quantas pessoas não se inspiraram no que você vem fazendo, na sua história, e a partir dali vai levando. É isso que faz sentido, né? É isso. Principalmente quando a gente faz coisas com propósito. A gente precisa estar um pouco mais atento a essas coisas. Né? Eu acho que esse é um, é um caminho. E quando você olha em perspectiva algumas coisas, você entende, puxa, agora eu entendi por que aquilo aconteceu. Isso aqui me levou para isso aqui. Poxa, aquele dia eu tropecei num buraco, pô, não tinha o que fazer em casa, que eu estava assim, ao pé, deixa eu ouvir um podcast que, sabe, tudo tem, você vai achar positivo, não existe o negativo, não existe o errado. Isso. Né? A gente pode corrigir certas coisas. Ah, mas e as grandes tragédias? Sim, são Existem. dolorosas, são Sim. pesadas, mas elas te direcionam por algum caminho. Né? Então, em última instância, sempre tem um sentido. Por mais trágico que seja, é possível. Né? O Viktor Frankl, no Em Busca de Sentido, fala isso. Né? Você pode estar na maior dor possível. Imagina que esse cara, o fundador da logoterapia, não passou num campo de concentração. Sim. Né? Imagina que esse cara não viu ali, e mesmo ali, naquele inferno, Naquela naquele dor. drama, aquela dor insuportável, acho que o limite máximo que um ser humano pode suportar, ele ainda havia sentido naquilo, né? De buscar mentalmente, ele tinha uma liberdade mental de buscar, de projetar o que ele poderia, de pensar na família, no que poderia ser. E o cara criou a logoterapia, né? Que, sabe? Então, eu acho que é buscar sentido sempre em tudo, né? E nas relações a gente aprende muito, né? Porque na verdade a gente está aqui também para se relacionar, né? A gente não tem que se isolar. Exato. Então é isso. Acho que eu acabei me perdendo um pouco na resposta, mas acho que Não, você a respondeu. mensagem é um pouco essa. E, Patrick, de forma prática, até eu acho que seria até interessante, porque quem estiver nos vendo ou nos ouvindo, o que é que mudou em você em termos de atitudes e comportamentos, né? Que você pode colocar de forma prática nessa sua transição de carreira. O que que você pode falar assim, olha, eu, em termos de atitudes e comportamentos, as mudanças mais drásticas foram essas, ou eu fui experimentando, o que que você pode dizer? Acho que a coisa mais importante, Dani, porque eu também estou num No processo, né? A processo. gente vou ficar até, enfim, até quando eu estiver nesse planetinha aqui. Eu acho que a coisa mais importante, assim, que eu, que eu gostaria de falar e de percepção de tudo que eu estou vivendo é diminuir o máximo o julgamento. Tá. Sabe, julgar menos o outro, as situações, ampliar um pouco o olhar sobre tudo, entender que cada um tem a sua história,
cada um vem de um caminho, cada um sabe as dores e os dramas que carrega. Muitas das reações estão ligadas àquilo que ela herdou, aquilo que ela vivenciou, não que não possam ser alteradas e ampliadas, mudanças de perspectivas, mas muitas vezes a gente julga o outro o tempo todo, sabe? Sem ver que a gente também tem os nossos defeitos, a gente também tem as nossas dificuldades, os nossos limites. Então, eu acho que nessa transição, nesse processo que eu venho vivendo, né, de anos para cá, tentar diminuir ao não é fácil, não é Não, fácil, não. que a gente está o tempo inteiro, aqui, não é fácil, mas é tentar eliminar ao máximo esse não julgamento, porque na verdade tudo é. E olha que gozado, você sabe que aqui no meu escritório eu tenho. É que agora eu estou aqui com o fundo, que é o livro, né? Sim, Mas sim. ele é giratório, ele é 360 aqui, às vezes eu estou do outro lado. Quando eu dou entrevista, normalmente eu viro aqui para a biblioteca para ficar um fundo um pouco legal, mas eu tenho muito post-it, né? Muitas coisas aqui no meu escritório. Tem uma frase aqui que é do Einer Dinner, Ah, que ele diz o seguinte: quando você julga os outros, você não os define, você define a si mesmo. nossa. Então, o que, que ele quer dizer? Quando você está julgando, você não tá, é o outro. É o Né? outro. Você está falando de você mesmo, porque você não está olhando os seus defeitos. E é ruim, porque você se coloca também numa posição de tese superior, e não é. Você só está em estágios diferentes, visões diferentes. A gente estuda muito isso também na teoria integral do Ken Wilber, né? Essas esferas, esses graus de evolução que a gente vem tendo, mas é também para trazendo o outro. Você sobe uma oitava, mas você tem que trazer também, né? Você tem que incorporar tudo aquilo. E eu acho que nessa minha fase tentar diminuir ao máximo o julgamento, desenvolver mais a empatia, né? E a empatia a gente a gente tem uma visão que empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia não é isso, não é se colocar no lugar do outro. É você. Então vamos lá, você se coloca no lugar do outro, mas você vê o mundo ao se colocar no lugar do outro pelos olhos do outro, não pelos seus olhos. Exatamente, é. Isso Esse que é o aí. grande lance. Isso aí. E você só vai ver olhar pelo olhar do outro é saber o que é a história daquela pessoa, por que, que ele reagiu daquele jeito, por que, que ele age dessa maneira, por que, que ele fala daquele jeito, quais são as dores que essa pessoa carrega. Porque se eu estou julgando, eu estou limitando, estou ignorando isso. Eu não estou dizendo que está certo o que a pessoa está fazendo. Sim, sim. Não é isso. A questão não é essa. Mas eu preciso entender o que está vindo ali daquela pessoa. Isso é empatia, se colocar no lugar do outro, mas enxergar o que ele está enxergando, não o que você está enxergando. Porque normalmente a gente acha que é isso, por isso que a gente julga. Exato. Né? Então, quando você diminui isso, você vai entender. Não quer dizer que a pessoa está agindo corretamente. Não é essa a questão. Não é esse. Mas é entender de onde está vindo. Né? Porque quando você diminui, você ganha um grau de compreensão maior, né? E entendendo, então, inclusive te leva a compreender um pouco toda essa complexidade humana, né? Que nos conduz. Então, que nos compõe, né? Complexidade que, que materializa o mundo que a gente vive. Acho que é isso. Então eu tenho tentado ao máximo, e agora, como eu disse, não é fácil, é um processo, é um caminho, porque a gente é humano, não quer dizer que você não pode explodir, É isso. não, cara, Não, se o sim, cara me fechar ali na frente do carro, vai para aquele lugar, porque também é da essência humana, mas isso exatamente. não impede que dali 10 segundos, 20 segundos, daqui um minuto eu vou para. Opa, vamos respirar Respira. aqui. Isso. Se eu tiver que voltar lá para pedir desculpa pelo meu ato, ele pode até não aceitar, tá no Sim, direito também, sim, sim. mas a mudança é essa, porque a mudança ela é interna, Dani. A mudança Isso. é em você, não é no Isso. outro. Não é no outro. Muda você. É um princípio gandiano mesmo, como eu disse. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Você quer ver um mundo melhor? Seja você melhor. Exato. Porque o teu entorno, as pessoas que vão convivendo. Agora, esse é um processo. Então, quando você. Porque você sabe quando você toma uma atitude errada, né? Quando você destratou alguém.
E também não se culpe por ter feito isso, Sim, né? Mas ali a pouco, poxa, não foi legal, não foi não foi legal. legal o que eu fiz. Vou lá, primeiro que você já tem uma compreensão, se você já se deu conta disso, já é um primeiro caminho. Vai lá, pede desculpa, olha, eu errei aqui. A pessoa pode não aceitar, tá no direito dela, tá tudo certo, mas você de alguma maneira faz esse papel. Então, eu acredito muito e tenho vivenciado muito, eu acho que esse é um pouco também a minha jornada nos dias de hoje, é, é essa busca de compreender as coisas por um aspecto maior, né? Dar um zoom, sabe? Ampliar um pouco esse olhar, entender que a mudança ela é individual. Eu gosto muito dessas pequenas mudanças, sabe? Essas pequenas pessoas que estão mudando o mundo, que a gente acha que é pouco, né? Isso, mas Alguém que tem está isso. ali cuidando de um doente, né? Um enfermo na cama, um senhor que tá numa cama, uma, uma pessoa numa creche que está cuidando de duas crianças, de uma criança, e ela está exercendo ali o cuidado ativo. Essa pessoa que muda o mundo, porque ela cria um campo, né, positivo, que a gente acha que essas mudanças eu tenho que produzir um grande documentário para fazer com que as pessoas entendam. Claro, isso é ótimo, e deixa as pessoas produzirem, mas faça você as mudanças no seu entorno. Eu acredito muito nessas mudanças mais locais, em pequenas comunidades, a sua Genuínas. família, no seu núcleo. Essas pessoas que estão mudando, porque você cria um campo, né? E tem uma frase do Charles Eisenstein, que você sabe como ouvinte do podcast, como eu gosto desse cara, que abre a epígrafe do livro dele, do Mundo Mais Bonito que os nossos corações sabem ser possível, que ele diz que ele dedica o livro aos humildes. A frase de abertura é o seguinte: aos humildes cujas escolhas invisíveis estão mudando o mundo. Uau. Uau, né? Porque é isso, são essas pessoas que estão mudando, são que também, vou dizer um pouco, que também, então, não estou dizendo que quem faz grandes coisas não muda, muda, Não, muda também. ótimo, Sim. mas vamos trazer, porque senão a gente fica idealizando que eu tenho que fazer aquilo muito grande, eu tenho que escrever um best-seller, eu tenho que. Não, não, Não. faça um pouco o seu caminho, né? Então, acho que essa é uma mensagem que é o que eu venho vivenciando, buscando e tentando implementar isso na minha vida, né? Como um buscador, né? Acho que esse é um caminho. E tem conseguido, Patrick, porque na verdade eu sou uma delas. Então, querido, olha, a gente está caminhando pro final da nossa conversa, porque conversa boa passa muito rápido, Patrick. Meu Passa Deus, rápido. Mas é né? assim, eu estou acostumado no podcast, é assim. Na hora de você Passa ver, muito. já deu quase uma hora. É, E eu tenho tentado agora dar uma equilibrada também, porque tem dia que teve semana que eu gravei quase 2 horas. Não, agora eu quero reduzir para uma hora, porque e eu percebo ali na audiência, porque a gente também vive num mundo, né, Dani, sim. que é muito conteúdo, muita gente produzindo. Às vezes a pessoa vai parar para ouvir aquelas 2 horas e ela tem que querer muito, né? E tem o meu público ali, eu tenho. Eu sei que você também vai e escuta, mas assim, você tem que tentar dar uma arredondada. Então estou tentando diminuir, mas é uma loucura, né? Estou tentando trazer Se a para uma conversa, hora, vamos ver se eu a conversa consigo. vai no tão boa, aí você não quer interromper, porque você quer Você saber não mais, quer. aí vai, né? Querido, É gostoso. se você tivesse que, de repente, vou colocar dessa forma, né? De maneira bem. Como uma forma de agradecimento aqui, mas se você tivesse que dar uma recomendação ou uma orientação para quem está nesse processo de transição de carreira, quem de repente não está feliz com a vida pessoal ou profissional que está levando e deseja uma mudança, né? Tá querendo entender o que fazer, por onde ela começa, Patrick? Acho que o ponto de partida é ser verdadeiro consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. E em que sentido que essa frase tem a ver com a tua pergunta? Porque se você está num ambiente profissional, né,
seja lá quanto tempo você tem de vida, quanto tempo você ficou ali naquela empresa, e vou expandir mais. Se você está num relacionamento, num Isso, casamento que não faça sentido, né, que também não isso. dá, porque as crises elas não são profissionais, elas são pessoais, elas são de Sim, várias vertentes. Você tem que começar a tentar ser verdadeiro consigo mesmo. Eu costumo dizer que você mente para qualquer um, você não mente para você mesmo. Mas essa mentira que eu falo que você não mente para você mesmo, ela é intrínseca. É aquela verdade que você, lá no fundinho você sabe que não está certo, que não está legal, que não, esse trabalho aqui não está fazendo sentido. Então, por quê? Começa a examinar, né, colocar isso em prática, ver como é que está a tua vida, né? O que mas eu tenho contas a pagar, como que eu vou fazer isso? Claro, plenamente compreensível. A gente lógico. vive num mundo material em que você tem os seus boletos continuam chegando, os seus dilemas continuam chegando, as suas aventuras e tudo aquilo que você vem buscando vai continuar chegando. Mas você tem que ver até que ponto, né? Faz um escaneamento de tudo de como é que está a tua vida. Começa a colocar numa balança, né? Se você vai viver para trabalhar tanto e para ter ali um sábado ou um domingo ou umas férias no fim de ano que às vezes agora eu vou viver, né? Eu ouço muito assim nos processos de mentoria que a gente faz, não, agora eu vou viver, agora chegam minhas férias, só que você demora uma semana para desconectar e uma semana antes de voltar você já está na loucura que você vai enfrentar aquilo. Isso não é vida. Não é vida. Isso não é vida. Eu vou repetir, isso não é vida. Porque a gente não veio no mundo para, sabe? Então você está com muitos condicionamentos que aí você precisa começar a trabalhar. Peraí, mas comece a enxergar a vida. Por que eu preciso disso aqui? Por que eu preciso daquilo ali? Porque se você for ver, eu fiz um redesenho muito grande na minha vida profissional, reduzi meus custos, assim, consideravelmente, coisas que para mim não faziam sentido mais, para poder fazer essa Fazer o. pausa que eu Aham. fiz na minha carreira para começar a buscar outros caminhos. Assim, mas por que eu tô assim? Quanto que eu gasto de saúde? Olha como é que está a minha vida, olha o meu corpo, olha quantas vezes eu fico doente. Você vai achar um fundo ali que você vai lá, então peraí, se eu vou viver mais alguns anos, eu não sei que idade a pessoa tá, poxa, a vida está passando e eu estou ficando, eu preciso olhar para ela. Então, esse mergulho, ele primeiro precisa ser um mergulho interno. Sai um pouco de condicionamentos, dessas. Também a gente aprende errado esse termo, e aí se faz um recorte muito superficial, mas olha suas crenças limitantes. A gente tem muitas crenças limitantes, Uhum. mas quando se diz crença limitante, é a forma como você olha. Não que você não estou dizendo que, sei lá, a pessoa que tem 1,60 m ela quer ser um jogador de basquete. Não, mas eu tenho uma crença limitante, eu vou ser um jogador de basquete. Você pode até ser um jogador de basquete, mas o cara com 2,20 m vai ser melhor que você. Não é esse Sim, tipo de crença. Então eu sim. vou, eu vou jogar basquete. Não. Não. Você tem que saber um pouco as suas zonas de força, mas quando eu falo de crença limitante, é o que você colocou na tua cabeça como verdades absolutas, que é desse jeito. Se eu sair desse emprego, não vou arrumar outro. Eu não vou arrumar outro. Não, eu já construí uma carreira aqui, como é que eu vou para outro lugar? É o medo. Né? Então você cria uma crença que te limita. Por que não buscar outros caminhos, outras formas de enxergar? Acredita um pouco também nesses potenciais. Eu não estou falando para você tomar uma decisão imprudente. Né? Você tem Impulsiva, uma né? família, poxa, você é impulsiva. Não, não Isso. é, não é por aí. Mas você tem que começar a condicionar algumas coisas e buscar outras alternativas, outros caminhos. Eu costumo dizer muito para a pessoa prestar atenção na onde vai a atenção dela. Aonde vai a sua atenção? O que que te move? O que que faz sentido para você? Começa a reparar no seu dia aonde você vai a tua atenção, o que você gosta. Ali, de alguma maneira, é um espelho de alguma zona de força sua. Aham. Se você gosta, se você dedica atenção, mas eu gosto de cozinhar, então eu quero ser dono de um restaurante? Pode ser que não. Sim. Pode ser que não. Mas se você gosta de cozinhar, você pode trabalhar numa área que tem a ver com aquilo, em que você vai trabalhar naquele universo, você pode abrir um restaurante, você pode criar ferramentas, você pode escrever sobre. Achar esses caminhos aonde a sua atenção vai, porque ela sinaliza
um pouco o que está interno dentro de você. Se você está num ambiente de trabalho que você tem que cumprir uma jornada de 10, 12 horas, de fazer um negócio que aquilo não faz sentido para você e, pelo contrário, está te limitando e te fazendo mal, tem aí um descompasso. O descompasso não flui, né? Ele não vai. Eu não estou dizendo que você não possa, eu tenho pessoas e tem exemplos de pessoas que muitas vezes tem um hobby, gosta muito de fazer uma coisa e consegue entender que aquele trabalho X Aham. é para que ele possa Tá. desenvolver o hobby. Tá Desenvolver. Sim. certo. Aí ela acha um equilíbrio que, olha, eu vou Isso. fazer isso aqui porque eu vou ter aquilo. Porque. Tá Aham. tudo certo. O problema é quando você faz aquilo e você está infeliz e não acha sentido naquilo. Então, assim, a grosso modo, Dani, é uma resposta longa, mas assim, começa a ver onde estão as suas crenças limitantes, o que está te limitando. Começa a ver onde vai a tua atenção, o que você pode buscar. E olha um pouco para a sua vida, né? Poxa, mas peraí, eu vou continuar tocando a vida dessa maneira? Por que eu não vou arriscar? Por que eu não vou buscar outros caminhos? Faça um planejamento, se possível, sabe? Ou diminui o seu ritmo, veja como é que você pode organizar a vida por outras perspectivas e faça. O que não dá é para você ficar extremamente infeliz. De repente você pode encontrar um muro aí na tua frente e não ter mais essa oportunidade, né? Às vezes a gente precisa se dar conta disso e fazer esse movimento e não ficar muito preso àquilo que a gente foi condicionado a achar que só existe um caminho. Não, existem Outro caminho. outros caminhos, mas começa a fazer pequenas pausas, sabe? Acha um pouco de espaço, não fica naquela loucura, não tenta achar a solução no meio da loucura. Você vai Aham. precisar dar ninguém precisa tirar um sabático de um ano, não é Sim, isso, não. não é isso. Mas pega um fim de semana, sabe? As suas horas de almoço, em vez de você almoçar com a turma do trabalho, cara, vai numa livraria, vai numa praça, aproveita aquela hora de almoço para você silenciar um pouco, ver o Isso. que emerge, sabe? Sai um pouco daquela rotina que está te adoecendo e pode ser caminhos e brechas para um olhar e uma mudança de perspectiva para a sua vida profissional, pessoal, em vários aspectos. Né? Bom, pessoal, vocês ouviram tudo isso daí? Bom, Patrick, eu não tenho palavras para te agradecer. Primeiro pelo seu tempo, pela sua amizade, vou chamar assim agora, a sua confiança. Mais uma vez, eu estou extremamente honrada. Você está fechando com chave de ouro a primeira temporada do Diálogos com Dani. Obrigado. E também em comemoração a 2 anos da marca pessoal. E não teria outra pessoa que não fosse você, porque você realmente é uma inspiração pessoal e profissional para mim. Muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço, Dani. Como eu disse na abertura aqui, é uma honra, uma alegria estar fechando uma data tão especial, né? Eu que vi o projeto nascer, então me Nossa, sinto extremamente lisonjeado, ter a sua amizade, né? A gente está junto nessa jornada, que estamos caminhando junto, então eu só quero dizer da alegria de estar contigo. Tenho certeza que vamos estar em outros outras. projetos aí. Eu quero deixar aqui Sim, pois não. já um convite também de quem está ouvindo o nosso papo, que em breve vem o meu novo livro aí, provavelmente quando você já disponibilizar nas redes sociais também, para os seus ouvintes, esse livro já vai estar sendo colocado na pré-venda, que é um sobrevoo por essas entrevistas, né, que eu fiz aí no podcast, trazendo um pouco a minha história. O livro vai chamar Medianeiras, ó, já estou adiantando para você, Medianeira. Medianeiras. Tá. Aí você vai me perguntar por quê, eu vou falar, primeiro você vai ter que ler para entender por que chama Medianeira, mas é uma história muito, muito legal e quero deixar o convite aqui também para os seus ouvintes para em breve comparecerem e comprarem o livro, que também é uma rota que eu encontrei para buscar alguns caminhos aí para a minha vida. Então, queria deixar essa mensagem aqui no encerramento também, Dani. Bom, conta comigo. Querido, um beijo enorme para você. Ótimo dia. Eu que te agradeço, Dani. Muito obrigado, viu? Foi uma delícia essa conversa. Pessoal, e para vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até lá.
E aí, Tá. Dani, deu